Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, análise sindical de número 108, dia 1º de setembro de 2021. Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos, Desemprego, a reforma trabalhista, a questão de privatização, que está a pleno vapor, pelos golpistas. A gente vai falar disso muito mais. E hoje a gente vai falar novamente da nossa revista, que saiu em agosto. E agora em setembro a gente também vai tirar a número 5. A gente vai mostrar aí no final do programa. Para comentar esse assunto e muito mais, hoje comigo, os companheiros Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Neuder. Boa noite, Gabriel. Companheiro aí, hoje mais um dia aí de notícias, e de discussão e debate. E 111 anos aí de Corinthians, Gabriel, que é corintiano aí, comemorando junto. Ixi, a produção falou que vai se vingar. Ele fez a cara. E também o companheiro Neuder Bato. Boa noite, Neuder. Eu sei que você não é corintiano. Você é Vasco, né? Boa noite, companheiro. Boa noite. Boa noite, Neuder. Obrigado aí pela audiência. Eu sou botafoguense. Você é vascaíno, não é? Muito boa noite aí para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela audiência. Mas tá perto ali, eu acho. Eu vi que, não sei se o Corinthians ganhou, mas não vamos comentar isso, porque não é um programa, Temos o Zona do Agrião. Boa noite. O companheiro está com algum problema lá na internet, mas vamos seguir aqui nosso programa. A gente vai começar com um assunto, que, como eu disse, os golpistas estão a pleno vapor, que é a questão da privatização. Mas antes de passar para o companheiro Tiago, eu vou lembrar vocês de curtir, compartilhar, torne-se membro do nosso canal, ajude a manter essa TV 24 horas no ar e também mande seu superchat, seu super sticker. Hoje a gente vai comentar esses assuntos. Vamos falar dos lugares que já estão marcados o 7 de setembro, contra o governo golpista do Jair Bolsonaro. Aqui em São Paulo também contra o governo fascista e genocida do João Dória. É isso aí. Então, vou passar agora para o companheiro Tiago para comentar sobre a privatização. Qual é a nova privatização, Tiago? Bom, a gente já vinha denunciando aí, a preparação, da entrega aí da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Companhia de Saneamento Básico aí do Rio Grande do Sul, que é governado pelo Eduardo Leite, conhecido também como Bolsogay, mais um golpista aí do PSDB, Essa é a política do PSDB, a política privatista. É preciso unificar essas lutas aí essas lutas que acontecem nos estados, com o que acontece no país, A gente chama aí a população, as categorias aí de servidores, de empregados de empresas públicas, a barrar essas privatizações, as privatizações que acontecem de companhia de saneamento básico, também de companhias de energia elétrica, E também aí as privatizações aí que estão encaminhadas, da Eletrobras, que nós vamos falar ainda hoje, Também dos Correios, a Caixa Econômica que também está na mira, o Banco do Brasil, enfim, a Petrobras, todas as empresas aí. Então é preciso unificar aí numa grande luta nacional, para barrar todas as privatizações, derrubar todos os governos golpistas, não somente o governo do Bolsogay aí, do Eduardo Leite, mas o governo Bolsonaro, governo do Zema, enfim, de todos os golpistas aí de todos os estados. Como nós sabemos, a receitinha básica aí da privatização representa, em primeiro lugar, aumento do serviço, do custo do serviço para a população. Número 2,
a precarização dos serviços, né? Que ela está vinculada ao quê? Ela está vinculada, né, ao ataque aí às categorias, né? Quando você privatiza, geralmente metade da categoria aí dos trabalhadores são demitidos, né? O quadro é reduzido pela metade. Isso aí é o que precariza os serviços aí para a população. Então, a privatização ela tem como consequência aumento da despesa para a população, desemprego, né, e precarização do serviço. Então, é preciso sair às ruas aí no dia 7 de setembro, primeiro para garantir que as mobilizações continuem acontecendo, né, e depois lutar aí para que envolver a população, envolver todas as categorias, os empregados de empresa pública, os servidores públicos aí, a barrar, né, essas privatizações, que na verdade é um roubo aí do patrimônio público, né, nacional aí, né, por esses golpistas. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Então, eles estão indo para cima, né, das empresas públicas, né? Hoje a gente vai falar de outras privatizações. Antes de dar continuidade aqui ao programa, queria agradecer aqui ao Ernesto Abdala Filho, que mandou, né, um superchat, né? Muito obrigada, companheiro, né? Então, faça como o Ernesto Abdala Filho, mande, né, seu super chat. E aí, a Simone, né, mandou aqui, loucos pelo Corinthians, né? Então, o Thiago, né, tem aqui, porque teve uma que reclamou aqui que o povo era louco, né, por causa do Corinthians. Mas tem aí, ó. Então, é um time de paixões e ódio, né? Tem uns que gostam e outros não. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Não sei se o companheiro Neuder está tendo um probleminha, mas vamos dar sequência e depois ele entra. Vamos lá. Eu vou falar agora. Você está ouvindo, Neuder? Acho que não. Vamos lá. Depois ele dá a notícia dele. Agora eu vou falar sobre a questão da educação, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Mas a gente sabe que isso é uma condição do Brasil inteiro. Fizeram um estudo nas escolas, né? Do Rio de Janeiro e apontaram, né? Que, uma em cada 4 escolas da rede estadual tem problemas com ventilação nas salas de aula. 40% das unidades têm 2 entradas. Porém, só 12% estão com as 2 portarias funcionando, porque há falta de profissionais, né, que fica na entrada, a falta de profissionais de limpeza, né? Então, isso mostra, foi feito um relatório lá por uma comissão lá da educação da Alerj, lá no Rio de Janeiro. Isso foi encaminhado para o executivo para dizer que não há condições, né, de voltar às aulas. A gente sabe que isso foi feito lá no Rio de Janeiro, mas é a situação, né, das escolas brasileiras, né? Então, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Nordeste, então falta de tudo, né? A gente sabe que no estado de São Paulo a gente já teve problema de falta de papel higiênico, professores que tinham que pegar e levar seu papel higiênico para a escola. Então, é por isso e por outras coisas, está havendo um boom, né, de casos de Covid entre jovens. Então, é preciso fechar as escolas, né? Agora tem essa variante Delta que ninguém sabe, né, como ela pode ser devastadora, vir uma nova onda. Então, é preciso fechar as escolas, né, preservar a vida, porque depois dá para recuperar o conteúdo, mas a vida perdeu, né, não se recupera mais, né? Ninguém tem história de zumbi, mas isso aí é só história, porque morreu, não volta mais. Então, por isso devemos fechar as escolas, né? Não, porque tem de tudo, né? O povo. Então, vamos lá. Vamos ver se o Neuder aqui voltou. Está ouvindo a gente? Está ouvindo, Neuder? E hoje o companheiro Neuder
Tá complicado, mas vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Depois a gente, se der, o companheiro entra. Eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar de algo que está afligindo, né, muitos consumidores, que é o aumento da conta de luz. Se você usar um pouquinho a mais, vai ter bandeira 2, né, uma maior história. Isso tem a ver com a privatização, né? Então, qual que é? Fala aí, Tiago, com a situação do aumento da conta de luz. Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, a ANEEL, né, controlada aí pelo presidente ilegítimo, né, golpista aí, Jair Bolsonaro, vai ter um novo reajuste aí em torno de 58%, né, na bandeira vermelha patamar 2. O que isso significa, né? Significa que a cada 100 kWh consumido, né, pode ter um aumento aí pode custar aí, ter um custo de até R$15, né? Isso significa aí que as contas, né, das famílias aí brasileiras, né, que consome em média aí 160 kWh, né, deve ter um aumento aí de até R$24, né? A alegação é que é a crise hídrica, né? Que aí, de acordo com os dados aí do Operador Nacional de Sistema Elétrico, né, ONS, a geração de energia está trabalhando aí em torno de 30% da sua capacidade, né? E isso na média nacional, né? Mas no Sudeste aí, a capacidade aí tem operado, né? A geração de energia tem operado em até 22% de sua capacidade. O que é importante destacar aqui, né? É importante destacar aqui no Sudeste, né? Está o estado de São Paulo, né? Que não tem qualquer investimento, a gente já passou por várias crises hídricas, né? É importante aí colocar, né, não só a culpa no Bolsonaro, né? Pela falta de investimento que o país tem em energia elétrica, né? Mas também colocar aí, né? Atribuir culpa a quem é culpado de fato, né? Que é o governo Dória, que é os governos do PSDB aí, que estão quase 30 anos aqui no estado de São Paulo, né? Então, colocar a culpa. Atribuir, né, a culpa a quem é de fato. Mas o que é importante dizer disso aqui, Lilian? Né, esse aumento aí, né, não é um aumento isolado, né? É um aumento por falta de investimento, mas ele se soma a todo o conjunto de ataques aí à população. Né? Nós temos aí aumento da cesta básica, né, que já está quase aí em R$1.000. Nós temos aí aumento do combustível, tem uma série de aumentos, né? E numa conjuntura de desemprego, né, de precarização aí do trabalho, né, de precarização das condições de trabalho, né? A gente tem aí mais de 125 milhões de pessoas que estão na pobreza, né? Então, assim, isso aí é mais um ataque à população, né? Nesse momento, né, que a população passa por uma crise sanitária, uma crise econômica, né, a gente defende aí que não houvesse qualquer tipo de corte de luz, né? Aqui em Araraquara eu já conheço muitas pessoas, né, que estão passando pelos cortes de luz, né, que é um crime aí em meio à pandemia, deixar as pessoas aí sem luz, no escuro, né? As pessoas já, como a gente sabe, né, as pessoas estão aí sem qualquer tipo de amparo, né, do governo federal, né? Estão ganhando aí de 150 a 300 reais, né, que não dá para absolutamente nada, né? Então é preciso aí chamar a população a lutar, né, contra a privatização que está acontecendo da Eletrobras, contra os aumentos, contra os cortes de luz, garantir salário para a população, garantir um auxílio emergencial de verdade, né? E derrubar aí todos os governos golpistas, não só o do Bolsonaro, né, que controla a ANEEL, mas também derrubar os governos golpistas como o do Dória aí, que coloca a população aí em condições precárias aí de vida. É isso, Lilian. É isso aí, companheiro. Então, eu queria pedir desculpa aqui, o companheiro Neuder não conseguiu restabelecer ainda, né? Mas a gente vai tocando o nosso programa, né? Vai fazer muita falta o companheiro, mas se ele conseguir, aí ele dá as notícias dele. Então, vamos dar sequência ao nosso programa. Antes de continuar, queria pedir para o pessoal curtir, compartilhar, né? Mandar seu super chat, seu super sticker,
tornar-se membro do canal, né? Ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Agora eu vou dar uma notícia, né, que também é sobre a privatização. Agora eu vou falar sobre a questão da privatização de uma usina, né, de xisto na Petrobras, né? Isso vai trazer um prejuízo, né, milionário ao Brasil. Essa privatização, né, dessa usina de xisto está localizada em São Mateus do Sul, no Paraná, e não tem lógica nenhuma, né, a questão da venda desse patrimônio, porque o que vai acontecer? A Petrobras vai ter que vender e depois alugar, né? Um negócio bem estranho, né? Então, a gente vê que a privatização é promovida para, né, ajudar a iniciativa privada, né? Salvar o capitalismo, né? Isso começou mais ou menos em 2019, que havia pesquisa, né, sobre a questão do xisto, e aí, né, todas as unidades eles paralisaram desde 2019, e as pessoas, os trabalhadores de lá foram transferidos para outros setores da usina, né? Então a gente vê como que... E outra coisa, né? Tinha um setor de pesquisa que foi retomado, né, nesse processo de privatização, né? E esses petroleiros também estão sendo convocados para já treinar os terceirizados, né? Então, um absurdo. Então, é por isso a gente tem que lutar, né, de conjunto, porque aos poucos eles estão fatiando, né, vendendo várias usinas da Petrobras, né? Isso começou com o FHC, tentou privatizar, e agora, né, esse governo golpista veio aqui, né, para privatizar a Petrobras, os Correios, né, logo mais a gente vai falar dos Correios, então é preciso lutar contra a privatização, né, a venda do patrimônio nacional aos capitalistas. Eles estão fazendo isso, né, é claro, nítido que eles estão fazendo isso para salvar o capitalismo. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa, e eu vou passar agora para o companheiro Tiago, para ele falar sobre a questão da reforma trabalhista. Vai lá, Tiago, fala um pouco sobre a questão dessa não é mini-reforma, né? Eles estão passando por debaixo do pano, né, essa reforma trabalhista, né? Bom, o nome, né, mini reforma, né, MP 1045 aí, que teve um texto aí que foi aprovado, né, na Câmara, agora vai ser colocado em votação no Senado também, né? O nome, assim, mini reforma, dá a impressão que é uma coisa menor, né? Na verdade, todos nós já vínhamos, né, aqui no Partido da Causa Operária, a gente já vinha denunciando, né, a intenção aí, esse crime aí contra os direitos dos trabalhadores, né, esse ataque aí monstruoso, né, que vem aí dentro dessa MP 1045. Né, o que é a MP 1045 impacta aí nos direitos do trabalhador? Né? A MP 1045, ela acaba com direito a férias, com direito a 13º, com direito ao fundo de garantia, né, o que é o Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho, o FGTS, e também aí com a obrigação da empresa pagar um salário mínimo de R$ 1.100, né? Isso aqui não é uma mini reforma, não é uma coisa menor, né? Isso aqui é um gigantesco ataque aí, né, contra os trabalhadores. Isso aqui é voltar para a escravidão, né? Se o cidadão não tem nenhum direito, né, não tem FGTS, não tem 13º, não tem férias, não tem sequer um salário mínimo estabelecido, o nome que a gente tem que dar para isso aqui é escravidão. A MP 1045 não se trata de uma mini reforma,
porque mini reforma da impressão, que é uma coisa menor, é a volta da escravidão. Então, é preciso que os trabalhadores aí das amplas categorias, né, se unifiquem em torno dessa luta, que é a luta pelo fora Bolsonaro, é a luta contra o golpe de Estado, né, saiam às ruas aí e coloquem fim aí a esse crime, né, que está sendo aprovado aí no parlamento, né, e garanta aí as suas condições de vida. Sem sair às ruas para lutar, a gente não vai conseguir derrotar esse criminoso ataque, Lilian. É preciso aí que todos saiam às ruas, né? É preciso que a população inteira, que os trabalhadores saiam às ruas para garantir as suas condições de vida, para garantir o salário, para revogar também já a anterior reforma, né? Aquela que passou no ano de 2016, e também revogar a reforma previdenciária que acabou também com a aposentadoria, né? Eu, por exemplo, vou trabalhar aí 45 anos para aposentar. Então, é importante aí que os trabalhadores, né, que os partidos, que as organizações aí populares tenham combatam aí essa medida que vai trazer a escravidão novamente para o nosso país. Né? Não tem jeito de barrar esse ataque se não for na rua, né? Se não for aí mobilizando as pessoas. É preciso garantir que as mobilizações continuem acontecendo, garantir que aconteça uma grande mobilização no 7 de setembro, para que essa luta ela tenha uma sequência onde a gente discuta com os trabalhadores aí qual é o rumo, né? E construa um programa de reivindicações para a classe trabalhadora. É isso, Lilian. É isso aí, né? Então, sem férias, né? Sem 13º, sem FGTS. Então, vamos voltar, né, ao final do século XIX, onde não havia sindicatos, onde não havia nada. Mas nós temos, né? Nós temos sindicatos, a gente tem a CUT, a gente tem o movimento operário. É preciso que as direções, né, reabram os sindicatos, saia dessa paralisia, né, pare de boicotar como boicotaram o 18, né, de agosto. É preciso sair às ruas, né, colocar os fascistas para correr. Né, a gente precisa retomar nossos direitos. Né? Eu estava até falando com a minha mãe, né, sobre essa reforma, ela falou assim, mas como a pessoa vai ficar sem férias? Tipo, como assim, né? Como o ser humano vai... Né, uma coisa que a pessoa já acostumou, né? Até faz parte, né, até achei esquisito. E é esquisito mesmo, né? Ninguém, né, tem que trabalhar e ter o seu descanso. Então, a gente tem que lutar por isso e para que aumente, né, nossos direitos, que diminua, né, as horas de trabalho, que a gente trabalhe menos, né, para que haja mais emprego. É isso aí, né? Redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais. Né? Não aumentar e tirar todos os direitos que a gente tem. É isso aí. Queria agradecer aqui a Cecília Maria também, que mandou sua figurinha. Boa noite, companheira. Muito obrigado. Né? Então, mande seu boa noite aí e ajude a gente a manter, né? Mande sua figurinha, seu super sticker, seu super chat e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. É isso aí. E dentro dessa questão da reforma, teve um companheiro que mandou uma denúncia, né, falando sobre a questão da Sabesp, né? Que a CTB, né? Ele mandou uma denúncia que a CTB fica fazendo lobby, né? Esse pessoal fica fazendo lobby no Senado, né? Contra essa reforma da Previdência. A gente sabe como que acontece, né? O que acontece? Passa pelos deputados, já passou, e passa pelo Senado, né? Não serve de nada, porque deputado, quem pagar mais, né? Primeiro tem quem colocou ele lá, então ele já deve um favor. E tem a parte de quem paga mais, né? Então, quem pagar mais, ele vai lá e vota, né, com a pessoa. Então, nada de ilusões, é preciso sair às ruas. Né? Depois a gente vai passar o vídeo aqui do
companheiro Sérgio Nobre, né, convocando para o dia 7. É preciso arregaçar as mangas, ir para as ruas e gritar bem alto: fora Bolsonaro e todos os golpistas, e reaver todos os nossos direitos. É isso aí. Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar de uma greve, né? Uma greve do pessoal da Rede TV. Os trabalhadores da Rede TV, né, entraram em greve por tempo indeterminado. Eles fizeram uma assembleia na segunda-feira, os trabalhadores, né, da Rede TV, exceto os jornalistas, né, eles decidiram entrar em greve. Então, quem parou foram as câmeras, os operadores de vídeo, produtores, editores de imagens, advogados, trabalhadores dos recursos humanos, secretários, copeiras, faxineiras. Então, todo, né, tudo que fica por trás dos jornalistas. Eles são considerados radialistas. Então, eles entraram em negociação, mas ainda não teve, e eles falaram que há uma defasagem, né? Porque eles entram tudo nessa questão de ser radialista, tem uma defasagem de 18,72%, né, segundo o pessoal. E afirma que a empresa paga menos do que as outras, né, que a empresa deve bastante aos funcionários. Dá um exemplo, vamos supor, alguém que ganha 2 mil, a emissora já deve cerca de 7.100. Então, ela paga abaixo do piso. Eles também falaram que no interior o piso é menor, mas mesmo assim a Rede TV paga menos, né, do que as outras empresas. Então, eles seguem em greve, né? Teve apoio dos jornalistas, mas eles não entraram. E é isso aí. Então, eles estão mantendo a greve por melhores salários e melhores condições de emprego, né? Então, todo o apoio. É preciso, né, que as greves se alastrem, né? A gente precisa debater uma greve geral para que não é só esses que estão perdendo, né, os salários, né? Todos os trabalhadores teve redução. E essa empresa, ela está nessa situação porque todos os projetos que teve, não sei se vocês lembram, teve programas emergenciais, né, na época, no começo da pandemia, que reduziu os salários e as jornadas. E a Rede TV aderiu a todas essas etapas, né, que era de 25%, 50%, 70% de suspensão de contratos de trabalho. Então, por isso que acabou, né, sendo... outras emissoras não fizeram, mas a Rede TV fez. Isso fez cair bastante o salário dos trabalhadores. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, falando de greve, né? Vou falar de um tema também, né, que tem afligido bastante os trabalhadores, que é o desemprego, né? O desemprego que bate recorde, né? Só aumenta. A gente anda na rua, a gente vê, né, o número de desempregados, número de comércio fechando, né? A gente vê vários aqui no interior mesmo, você vê várias lojas aqui estão fechando, né? Então, há um aumento né, há uma diminuição do consumo e, consequentemente, um aumento do desemprego. Então, vou passar para o companheiro Tiago, que vai comentar sobre esse assunto. Qual a situação, Tiago, dos trabalhadores? Bom, primeiro que, né, quem olha os números poderia se enganar, né, Lilian? Poderia falar, meu Deus, mas está aumentando o emprego, que bom. Né? Até o mês passado, a gente divulgava aí que o desemprego tinha atingido aí em torno de 14,8 milhões de pessoas, ou seja, quase 15 milhões de pessoas. A nova taxa de desemprego, ela registrada, ela é de 14,4 milhões de pessoas. Ou seja, a gente poderia entender aí que aumentou o número de empregos. Só que quando a gente analisa os dados
numa outra perspectiva, a gente percebe que tem um pulo do gato aí. Ou seja, a população está sendo enganada, né? O Bolsonaro vai lá, divulga que o crescimento do PIB esse ano vai ser 5%, né? Que é uma previsão otimista, todo mundo sabe que deve fechar aí com menos de 4%. Aí anuncia que a indústria cresceu mais de 10%. E aí, quando você olha no acumulado dos últimos 12 meses, tem uma retração de 5%, né? Então, cria-se aí uma maneira de iludir a população, né? De apresentar um cenário aí de que não é realidade. Ou seja, né? Quem olhasse para os números pensaria aí que aumentou o número de empregos no país. Mas aí o detalhe interessante está na população desalentada, né? Onde você tem aí um acréscimo de exatos 500 mil de pessoas. Ou seja, né, você tinha aí 7 milhões de pessoas desalentadas, agora você tem 7,5 milhões. Né? Então é uma ilusão que é criada, né? O que é importante a gente ver aqui? Nós temos 14,4 milhões de pessoas desempregadas, mais os desalentados, e, né, também aí nós temos as pessoas que estão subempregadas. Ou seja, o Brasil hoje, né, tem na sua população economicamente ativa, a maior parte está ou desempregada ou está subempregada. Pra você ter ideia, Lilian, a informalidade no Brasil ela ultrapassou 40%. Ou seja, mais de 35,6 milhões de trabalhadores aí, que é uma taxa que no trimestre anterior era de 39,6%, ou seja, a gente aumentou um ponto percentual, mas no trimestre de 2020 era 36,9%, né, mostrando aí que a informalidade só aumenta, né? Então, se a gente somar aí todos os trabalhadores em condições precárias, a gente vai ter aí mais de 43,5 milhões de pessoas aí que estão em situação aí de pobreza, de subemprego, né, de precariedade aí de suas condições de vida. Então é importante, né, que as organizações, né, dos trabalhadores, organizações populares, né, convoquem a população a lutar, né, contra o governo Bolsonaro, né, para garantir os seus direitos, né, que a gente tá vendo aí os ataques aí dessa MP 45, que garantam um salário de R$ 6.500, que é o que traz o DIEESE, né, que garanta aí um auxílio emergencial de pelo menos um salário mínimo para todo mundo que está desempregado, e principalmente, né, isso é uma coisa importante, a MP 1045, ela prevê aumento da jornada de trabalho para algumas categorias. Ela prevê aí um aumento do limite aí de horas trabalhadas, como é o caso dos trabalhadores aí de mineradoras, conforme a gente trouxe na semana passada, que aumenta em 36 horas, 36 horas mensais, né? Então, assim, ao invés de ter uma redução da jornada de trabalho para poder empregar mais pessoas, o que o governo está fazendo é justamente o contrário, está aumentando a jornada de trabalho das categorias para empregar menos pessoas, ou seja, a ideia é jogar a população na miséria, a ideia é matar o povo de fome. Então é preciso sair às ruas para lutar pelo salário, por um auxílio emergencial e pela redução da jornada de trabalho. Todo mundo, 7 de setembro, aí para garantir as manifestações de rua e discutir aí os rumos das mobilizações no país. É isso, Lilian. É isso aí, né? Então, até o auxílio emergencial, além de salvar as famílias, ajudaria na economia, né? As pessoas iriam comprar, ia aquecer a economia, né? Mas eles estão dando dinheiro para os banqueiros, eles estão vendendo. Agora a gente vai falar sobre a privatização dos Correios também. Querem vender por uma mixaria, querem salvar esse capitalismo, né? E matar toda a população de fome. A gente anda na rua, né? Pessoas. Aqui em Marília era muito difícil alguém pedindo na rua, agora você anda na rua, várias pessoas pedindo, é muito desemprego, muitas pessoas passando fome, então é preciso, né, sair às ruas dia 7, né, dia 7 de setembro, todas as ruas, né, por todas as reivindicações. Se a gente quer, a gente precisa sair às ruas para salvar o povo, né?
desse genocídio da doença e da fome. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vou falar sobre a questão dos Correios, né? Eles querem vender os Correios, como eu disse, por um preço, né, de banana. E os Correios é uma empresa, né, a empresa mais antiga do Brasil. Ele tem um sistema, né, da questão dos CEPs, né? O CEPs é um negócio ligado, é um patrimônio, e a questão do CEPs é ligado à questão, né, que é os códigos de endereçamento postais, é a base dos mapas do GPS no Brasil, né? Então, a empresa recebe fortunas, né, com o projeto do governo pelos Correios, né? Então, é uma empresa altamente lucrativa, né? Uma empresa que você posta, né, ele tem a garantia de chegar no local, né? Isso aí é muito bom, você consegue, antes de começar, a gente estava falando, né? Você posta alguma coisa para o Piauí, para qualquer lugar do país, né? Os Correios levam. Não tem nenhum lugar que você vai lá e o Correio fala, esse lugar eu não mando, não levo, não. Então, é uma empresa de integração nacional, né? Tem esse objetivo, tem tarifas que são iguais para qualquer lugar do país, né? Tem isenções se você mandar livros, né, mais baratos, se você mandar jornal, se você mandar revista, tudo isso, né, tem um objetivo de integração, e eles vão vender, né, essa empresa que é o nosso patrimônio, e isso vai acabar, né? A gente sabe que vai aumentar e muito. Primeiro, vai haver um desemprego em massa. Segundo, vai haver, né, há lugares que eles vão achar que não são lucrativos, não vai chegar, né, as encomendas, ou senão vai ficar muito caro, né? Então, eles querem vender essa empresa, né, a preço de banana. Então, é preciso, né, sair às ruas. Outro motivo, né, os trabalhadores do Correio têm que estar lá, né, em São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar onde já foi marcado os atos. Em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, às 14 horas, né? Dizer não à privatização, né, e pela manutenção do emprego dos trabalhadores dos Correios, né? A gente estava falando do desemprego. Imagina a venda dos Correios, né? Quanto desemprego será gerado. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Eu vou falar sobre a questão agora. Não, antes de falar sobre os atos, eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão da FEBRABAN, né? A FEBRABAN é a Federação dos Bancos, e essa semana teve um intervero lá entre eles. O que aconteceu, Tiago? Você que é bancário, né? Não é banqueiro. Longe de ser banqueiro, né? Longe de ser banqueiro, né? Que quando aí estava fechado, você ia trabalhar em outro lugar, né? Que é assim, né? Na pandemia eles pegam, né? A gente aí fecha a cidade aí no lockdown fajuto do Edinho aqui. E aí os caras transferem a gente para uma cidade aí que esteja funcionando tudo normal. Então, assim, é uma fachada, né? Bom, enfim, Lilian, o que aconteceu aí qual foi o entrevero aí, conforme você colocou, né? Acontece que a FEBRABAN, né, queria divulgar uma nota aí, né, em defesa aí da democracia, né, do respeito aí dos três poderes, né? A gente sabe aí que está acontecendo um conflito, né, entre o STF, né, a esquerda muito louca, né, que deve usar algum tipo de droga aí, né, sair em defesa aí do Alexandre de Moraes, né, daqueles caras bonzinhos lá que apoiaram o golpe contra a Dilma, né, aquele bando de lixo lá que ocupa o STF, né. Então a FEBRABAN aí, assim como já tinha feito o Itaú, né, já tinha feito o Santander, aí ele sai em defesa aí da democracia, né.
O Bolsonaro, evidentemente, né, ele sabe que ele não é a primeira opção da burguesia, né, dos banqueiros aí também. Então, ele sabe, né, que a burguesia busca uma terceira via. E aí, diante dessa carta, que evidentemente tem esse sentido mesmo, né, de buscar uma terceira via, né, substituir o Bolsonaro, né, na verdade, aí buscar atingir a imagem do governo Bolsonaro, né, o Bolsonaro foi para o contra-ataque, né, falou, bom, se vocês publicarem essa carta aí, eu vou tirar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil da Febraban, né? E aí muita gente saiu em defesa da Febraban, né? Falando que seria uma coisa ruim, né? Quando na verdade a gente está vendo aí dois lados criminosos, né? Se degladiando aí e a esquerda muito louca novamente, né? Fala não, que seria um prejuízo sair da Febraban. Aí eu pergunto, né? O que nós perderíamos, né? Já que se o Banco do Brasil e a Caixa Econômica se desligasse, se desvinculasse aí da Febraban, né, que representaria aí uma perda de investimento de mais de 22%, né, o que nós, né, trabalhadores e a população, perderia com o enfraquecimento dessa federação aí de mafiosos, né, que é a Febraban. Nós não perderíamos nada, né? E aí o presidente do Banco do Brasil, né, o Fausto Ribeiro, né, ele foi lá, né, participar de uma reunião com a Febraban para buscar apaziguar aí e tal, mas a gente sabe aí que o Bolsonaro não vai querer apaziguar nada, né, esse conflito aí quem ganha é o trabalhador e é a população, né, nós não temos que ter nós não temos nenhum motivo aí para defender a Febraban, que vem atacando aí os trabalhadores, né? Os bancários, né? Que estão perdendo capacidade de aquisição, né? Estão perdendo salário, estão perdendo direitos. Você olha para os bancos aí cada vez menos atendentes, né? Ou seja, estão sobrecarregados. Os PLRs estão sendo atacados, os planos de saúde, os planos de previdência, ou seja, só tem ataque, né? Por que nós vamos fortalecer essa federação criminosa? Né? Sem contar aí que os bancos, a Lilian colocou bem aí o fechamento, os empreendimentos aí, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões aí no começo da pandemia, né, para emprestar e para salvar a economia. No mesmo período, 700 mil, né, logo de cara, 700 mil prestadores de serviço e pequenos comerciantes fecharam suas portas, né? Os bancos seguraram esse dinheiro, né? Aí receberam mais 700 bilhões em operações compromissadas, né? Que são operações ilegais, não estão previstas em lei. E agora com o Banco Central aí tendo autonomia, legalizou-se esse crime aí contra a população, que é uma forma de assaltar os cofres públicos, né? Que é assaltar aí aquele dinheiro que poderia ser investido na saúde, que poderia ser investido em infraestrutura, enfim, em emprego, em condições de vida, para salvar a população aí da miséria que se encontra. Então, nós não temos nenhuma solidariedade nem com a Febraban e nem com o Bolsonaro, né? Nós queremos que os dois se explodam, né? Chamamos a população aí a colocar abaixo o governo, né? E expropriar aí, nós defendemos a expropriação de todos os bancos, a criação de um único banco público e também aí a estatização do sistema financeiro, né, para salvar dinheiro e recursos que poderia salvar a população aí, foi para os cofres aí dos banqueiros, né, que ao contrário da população que fica aí na miséria, né, na penúria aí durante a pandemia, encheram aí os bolsos de dinheiro, divulgando aí lucros cada vez mais astronômicos. É isso, Lilian. Nenhuma solidariedade a Febraban. Nenhuma solidariedade, né? Nem a Febraban, nem a ninguém, né? O pessoal que mais lucrou, né, nessa pandemia, né, frente à miséria do povo, né? O povo começou... Quem podia pegar dinheiro, pegou, está mais endividado do que estava, né? A gente vê o comércio fechando, vê as lojas vazias, né? Não tem nada.
nem lojas baratas, né? Aqui em Marília você não vê. O único lugar que você vê um certo fluxo é só nos mercados. E mais ou menos na hora depois do expediente, umas 6 horas da tarde. Mas as outras, você vê comércio barato, está tudo parado. Né? Você vê lojas fechando, lojas tradicionais aqui, né, de Marília, você vê que fecharam, ou saíram do centro e foram para um lugar onde o aluguel é mais barato, né? Então, é um absurdo, né? Então, todos no dia 7, né? Todos no dia 7. Essa semana a gente está fazendo várias panfletagens, né? Entre em contato se tiver interesse de estar sendo feito em São Paulo, em Marília, em Araraquara, em várias cidades, vários estados. Então, entre em contato e vamos às ruas, né? Chamar o povo para o dia 7/9. É isso aí. Queria agradecer aqui ao Super Sticker também. Também falar da revista, né? Eu tinha falado da revista, mostrar aí a nossa revista que saiu em agosto, Análise Sindical, né? Quem não comprou, já saiu, né? Não é, aí está pré-lançamento, porque é um card antigo, mas já saiu, né? Se você quiser adquirir, entre em contato, né? R$20 uma revista. Fala dos Correios, fala dos bancários, né? Fala dos professores, a gente fala da reforma administrativa, a gente fala desses assuntos, né? De uma forma mais profunda do que aqui, né? Que é uma revista, traz mais dados. Então, adquira a sua revista, entre em contato com a gente. Se o Gabriel puder colocar aí, né? Tiver meu telefone fácil, não sei, pode colocar. Aí entre em contato. Queria agradecer o super sticker do Sou Eu, né? Boa noite. Boa noite, Osmar. Boa noite, Simão. Desta vez eu consigo também. Obrigado pela figurinha. Boa noite, Gustavo Gomes, né? Osni, Maria Virgínia, boa noite também. Muito triste a venda dos Correios, né? Revoltante, né? Uma empresa que tem mais de 300 anos, é algo revoltante. É isso aí. Então, agora eu vou falar sobre aonde vai ter atos, né? Onde está marcado os atos. Depois a gente vai passar o vídeo vamos se despedir, vamos passar o vídeo do Sérgio Nobre e também, no final, o vídeo do companheiro Antônio Carlos, né, fazendo sua análise sindical, chamando o pessoal para o dia 7/9. Vou falar aqui os lugares. Manaus, né? Vai ter ato central, Avenida Lourenço da Silva Braga, né, às 16 horas. Belém, Praça do Mercado de São Brás, às 8 horas da manhã. Porto Velho, né, Centro Político Administrativo, né, Avenida Farquhar, às 16 horas. Em Alagoas, Maceió, né, Praça 7 Coqueiros, às 9 horas da manhã. Em Salvador, vai ser em Campo Grande, às 10 horas da manhã. Em João Pessoa, vai ser Parque da Lagoa, né? Solon de Lucena, às 15 horas. No Recife, vai ser na Praça do Derby. E eles vão andar até o Pátio do Carmo. Vai ser também de manhã, às 10 horas da manhã. No Piauí, né, lá em Teresina, também vai ser em frente à Assembleia Legislativa, né? Às 8 horas da manhã. Em Natal, né, no Rio Grande do Norte, vai ter a caminhada até a Praça das Flores, né, às 9 horas da manhã. Em Aracaju também, né, vai ser na paróquia São José e Santa Terezinha de Calcutá, conjunto Marivan, às 8 horas da manhã, porque tem a questão do grito dos excluídos. No Centro-Oeste, lá no DF, vai ter na Torre da TV, né, às 9 horas. Goiânia, vai ser na Praça do Bandeirantes, às 9 horas. Mato Grosso do Sul, em Dourados, né? Os companheiros lá de Mato Grosso. Parque do Lago, né? O horário ainda não está definido. Se alguém souber aí, o companheiro Marcelo, que é de lá, pode mandar aí se estiver assistindo. Em Mato Grosso, Cuiabá, caminhada Jardim Vitória, saída da Fundação Bradesco, né? Ainda não tem. Sudeste, no Espírito Santo, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte,
Praça da Liberdade, às 10. No Rio de Janeiro, né, Uruguaiana, Presidente Vargas, às 9 horas da manhã. São Paulo, né, no Vale do Anhangabaú, às 14 horas. No Sul, Curitiba, Praça Santos Andrade, às 16 horas. Santa Catarina, Florianópolis, Largo da Alfândega, às 2 horas da tarde. E no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, marcha com concentração no Parque da Redenção. Espelho d'Água, às 1h30 da tarde. O exterior, né, Portugal, né, no Porto, Praça dos Leões, em frente à reitoria da Universidade do Porto, às 18 horas. Né? Então, esses lugares estavam marcados. Se alguém tiver mais alguma informação que quiser mandar aqui, a gente fala aqui agora. Né? Então, são esses. É preciso ampliar, né? Ainda dá tempo, hoje é quarta-feira, precisa marcar mais atos, né? Tem os atos mais regionais, né? Vai ter ato em Araraquara, vai ter ato em Marília. Depois, se o Thiago quiser falar do ato em Araraquara, mas é preciso marcar, né? Tem algumas capitais que ainda não estão marcadas, é preciso marcar, a gente precisa sair às ruas, né? Porque motivo temos de sobra. É isso aí. Então, eu vou estar me despedindo, vou passar para o companheiro Thiago também, que quiser falar alguma coisa, e aí depois a gente vai passar o vídeo. Bom, é isso, Lilian. Em Araraquara, ato, dia 7 de setembro, 10 horas da manhã, na Praça Santa Cruz. Deixar aqui um abraço para todos os companheiros aí que nos acompanharam, os companheiros que vão nos acompanhar, para a Lilian e para o Gabriel. Boa noite. Boa noite. Companheiros e companheiras, hoje é um dia muito especial na nossa vida. Hoje, a nossa querida Central Única dos Trabalhadores completa 38 anos de vida e de muita luta. Nós nascemos em 1983, em plena ditadura militar, reivindicando a democracia, o direito de se manifestar, de se organizar livremente, mas, acima de tudo, por direitos. Foi um período muito difícil. A década de 80 foi denominada pelos economistas como a década perdida. Um período de hiperinflação, de muito desemprego, mas mesmo assim um período de muita luta. Se para a economia foi um período duro, para o movimento sindical e o movimento social foi uma década de ouro. Ali a CUT se constituiu como a maior central sindical brasileira e diversos movimentos reivindicando liberdade, pela reforma agrária, por democracia, se consolidaram. Nossas mobilizações, nossas lutas, seja no local de trabalho, seja nas ruas, nos levou a conquistar eleições diretas nos anos 90. Mas, infelizmente, das urnas nasceu governos neoliberais, governos que promoveram na década de 90 uma criminosa abertura econômica que custou ao país o fechamento de milhares de empresas e também de empregos. Foi uma década de muita desesperança. E mesmo assim, nós lutamos muito. E a nossa luta produziu na classe trabalhadora uma consciência política que em 2002 produziu uma histórica, espetacular vitória eleitoral do nosso líder maior, companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, fundador da CUT, metalúrgico, nordestino e comprometido com a classe trabalhadora. Sob o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a classe trabalhadora viveu um período de ascensão de direitos e também na democracia. Vale destacar que foi no governo do presidente Lula que nós conquistamos o reconhecimento legal da nossa central sindical. Projetos importantes de transferência de renda foram construídos, entre eles a tão sonhada política de valorização do salário mínimo. Sem falar dos avanços sociais, o programa Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Luz para Todos, que fez o nosso país crescer, gerar empregos e chegamos no sonho do pleno emprego pela primeira vez na história do nosso país. Os avanços sociais e econômicos conquistados pela classe trabalhadora nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma despertaram a ira da extrema-direita no nosso país. E numa aliança nefasta de partidos de direita, de setores do judiciário, da imprensa, em especial do sistema financeiro nacional e internacional, eles promoveram um golpe de Estado afastando a presidenta Dilma sem crime nenhum.
A partir do golpe, vivenciamos um período de desmonte da legislação trabalhista, de perseguição ao movimento sindical e ao movimento social, usando as estruturas do Estado, em especial a força-tarefa da Lava Jato. Eles criminalizaram o movimento social e perseguiram nossas lideranças, em especial o presidente Lula, que levaram à prisão de forma política. A aliança golpista, com forte apoio da mídia, pavimenta o caminho para a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro, figura sinistra de extrema-direita que hoje produz o pior momento que a classe trabalhadora viveu ao longo da sua história. Nesse momento, nos aproximamos da marca de mais de 600 mil companheiros e companheiras que perderam a vida na crise do coronavírus. E por irresponsabilidade do governo Bolsonaro, pelo seu negacionismo, por negar a crise, hoje, infelizmente, 1/3 do povo brasileiro ou está desempregado ou está no desalento. A fome volta a campear nas periferias das grandes cidades. Nesse momento, não tem tarefa mais importante para a classe trabalhadora brasileira do que derrotar o governo Bolsonaro. Por isso, todos nós temos uma tarefa muito importante de agora, no dia 7 de setembro, ocupar as ruas e dizer para o Brasil e para o mundo que nós não queremos Bolsonaro. Nós queremos um país com democracia, com desenvolvimento, e para isso Bolsonaro tem que sair, todos e todas nas ruas no dia 7 de setembro. A conjuntura é muito difícil. Vamos a mais um Colunistas ao Vivo no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. No programa de hoje, queremos tratar de um tema da maior importância, que é o papel fundamental da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, diante desse momento de enorme agravamento da crise que vivemos em nosso país. Isso no momento em que nesses dias acontecem, se realizam em todo o país, as plenárias estaduais da CUT, preparando a 16ª plenária nacional da maior organização de luta dos trabalhadores do país, com mais de 4.000 sindicatos filiados, e justamente quando nos vemos à volta com uma imensa ofensiva da direita contra as condições de vida dos trabalhadores. O avanço da crise e a pandemia são usados pela burguesia e pelo regime golpista para desfechar uma série de ataques contra os trabalhadores, contra as suas condições de vida. Além das centenas de milhares de mortes que temos no país, vivenciamos um período de recorde de fome, desemprego e toda a situação de miséria que se agrava por todos os lados. A volta da inflação promove uma disparada dos preços e mesmo quem ainda tem seu emprego tem enormes dificuldades de garantir as despesas fundamentais de uma família trabalhadora com o salário que passa por um tremendo arroxo em todos os setores. No serviço público, salários congelados, na iniciativa privada, reajustes inferiores ao da alta dos preços e, por todos os lados, uma ofensiva que tem como objetivo central fazer com que a classe trabalhadora pague pela crise que os capitalistas geraram. Além de todos esses ataques às condições de vida do povo trabalhador, vemos um avanço contra os direitos democráticos do povo e vivemos sob a ameaça de intensificação do regime golpista, com a ameaça de golpe de Estado. Por um lado, a direita bolsonarista ameaça soltar os cães fascistas e intensificar a ditadura que, de fato, está imposta no nosso país, onde os militares, além da presidência, da vice-presidência da República, de uma maioria de ministérios fundamentais, colocaram no governo mais de 6 mil integrantes das Forças Armadas, um número maior, inclusive, do que os ocupantes de cargos de chefia e de comando no período da ditadura militar. Tudo isso para promover a destruição das condições de vida do povo e entregar a economia nacional nas mãos dos tubarões capitalistas. Por outro lado, a direita tradicional tenta fustigar Bolsonaro com meias medidas
e impor, como terceira etapa do golpe, a eleição de um candidato da chamada Terceira Via. Terceira Via que reúne os principais partidos da direita golpistas, que derrubaram Dilma, prenderam Lula e impuseram e continuam a impor todas as medidas de ataque aos trabalhadores. Esses dois setores se unem quando se trata de atacar os trabalhadores. Vejam que votam unidos quando se trata, por exemplo, de impor a medida provisória que impõe o regime de escravidão da mini-reforma trabalhista, quando se trata de aprovar, de dar encaminhamento à PEC 32, a famigerada reforma administrativa, votam juntos, unidos, bolsonaristas e oposição burguesa, quando se trata de privatizar empresas brasileiras como os Correios, a Eletrobras e assim por diante. Por isso mesmo, a CUT, as organizações dos trabalhadores, precisam discutir e deliberar um programa próprio diante da crise, que apresente as reivindicações fundamentais dos trabalhadores frente a essa situação, como contra a luta contra as privatizações, o cancelamento das privatizações já realizadas, a defesa dos serviços públicos, né, com a estatização de setores fundamentais necessários à defesa da vida do povo brasileiro, como a saúde, a educação, a luta pela redução da jornada de trabalho para um máximo de 35 horas semanais, para gerar milhões de empregos e livrar milhões de brasileiros do flagelo da situação provocada pelo desemprego. O reajuste automático dos salários diante da inflação galopante, toda vez que a inflação completar 3%. Estas e outras medidas fundamentais, como a estatização do sistema financeiro, a reforma agrária com o confisco do latifúndio, a reforma urbana sobre o controle das organizações populares, elas só serão alcançadas por meio de uma mobilização intensa nas ruas, e essa mobilização precisa ser liderada pelo setor mais combativo da nossa sociedade, que é a classe trabalhadora, que é a classe operária e os demais setores dos trabalhadores da cidade e do campo. Por isso mesmo, a Central Única dos Trabalhadores tem um papel fundamental nessa luta. Para tanto, é preciso deixar para trás a política reacionária dos setores da burocracia sindical, das chamadas centrais sindicais, que nada mais são do que organizações pelegas, patronais, ligadas aos partidos da burguesia, aos grandes capitalistas, e que defendem a política de arrego total diante da ofensiva da direita, como se viu no último dia 18 de agosto, quando essas entidades, junto com setores da esquerda, que defendem a frente ampla, sabotaram as mobilizações. A CUT precisa assumir o papel de liderança fundamental da mobilização, por fora Bolsonaro e todos os golpistas, pelas reivindicações dos trabalhadores diante da crise e por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo, cujo candidato a figura que expressa essa liderança é o ex-presidente Lula, mas simplesmente não basta esperar pelas eleições de 2022. É preciso barrar a ofensiva da direita já e impor, por meio da mobilização, uma vitória dos trabalhadores, barrando a ofensiva da direita, barrando o golpe de Estado. A CUT não pode se furtar desse papel, e mesmo em plenárias tão burocráticas, como as que a gente vê se realizar nesse momento, ainda realizadas de forma não presencial, online, ainda com sindicatos fechados em sua maioria, quando os trabalhadores estão de volta aos seus locais de trabalho, que nunca foi deixado pela maioria destes, já que para a imensa maioria da classe trabalhadora não houve home office. É preciso quebrar a paralisia dos sindicatos, reabrir as organizações dos trabalhadores, mobilizar nos locais de trabalho, nos locais de grande concentração, nos bairros operários, para sair às ruas, começando pelo próximo dia 7 de setembro. São estes os desafios que estão colocados para a Central Única dos Trabalhadores e para toda a esquerda. Um abraço e até o próximo programa.